né? Então, aqui é na extremidade aonde a força é aplicada. Olha o jeito que comporta as tensões. Aqui é na ponto de fixação da peça e aqui é no meio da peça. Olha a diferença que ocorre próximo ao meio da peça com as suas extremidades. Então, ele estudou e chegou à seguinte conclusão: os efeitos causados por qualquer carga que age sobre um corpo serão dissipados ou atenuados em regiões suficientemente afastadas do ponto de aplicação de carga. O que isso quer dizer? Né? Vocês já viram concreto protendido? Já ouviram falar ou não? Já, né? Então, o que acontece? Ó, esse princípio de Saint-Venant, a gente consegue prestar muito bem atenção através de uma proteção de uma viga. Então, o que acontece? Ó, aqui está a cordoalha de proteção. Essa cordoalha, ela é fixada em uma das extremidades da viga. Daí tem o cabo de aço aqui dentro para o macaco hidráulico fazer o tensionamento, a tração. Vocês percebem que tanto na extremidade de fixação, quando no local aonde vai ser tensionado o cabo, tem os estribos mais próximos um dos outros. Por quê? São regiões que afetam o desenvolvimento da estrutura. Então, o que acontece? Nessas regiões aonde há fixação e aonde há o tensionamento, nós precisamos reforçar a nossa armadura para evitar a presença de fissuras após a concretagem. Né? Então, um elemento estrutural, nós temos que tomar como base, né, esses conceitos para ter essa verificação. Se nós pegarmos aqui um corpo de prova, foi feito aqui uma compressão nessa peça quadriculada aqui. Ó. Aqui é o estado natural. Olha aqui a questão de como comporta a região onde ela é comprimida ou tracionada e olha a região do ponto de fixação. Tá? Ô, professor, Oi. seguindo essa linha de raciocínio, por que nos pilares, então, não seria viável fortalecer os estribos da parte superior, já que é a parte que recebe a carga? Então, porque normalmente o pilar ele recebe a viga, né? Então, o que acontece? O pilar ele não recebe uma carga única. Ele recebe a carga que vem da laje, que vem da viga. Então, a viga ela é interligada no pilar. Então, essa união dos dois elementos faz com que reforce a extremidade da peça. É porque o pilar, ele é engastado na viga, né? Então, meio que a viga reforça a armadura do pilar, é isso? Porque o que acontece? A distribuição de carga, né, que vem da viga para o pilar, né, se fosse um pilar isolado, daí teria que ter, né, uns estribos mais próximos aí nessa região. Mas como ele é interligado com a viga, daí com isso faz com que reforce essa parte também. Beleza, Vinícius? Beleza, professor. Professor, Oi, pode falar. voltando naquela imagem lá, por gentileza. Essa, A outra, isso, aqui. Professor, olhando para essa imagem, a gente consegue verificar que a maior tensão ela ocorre nas extremidades, certo? sim. E como que se explica ou que se aplica o efeito da flambagem, que no caso ocorre no meio do pilar? Então, o que acontece? Muito bom. Quem é o Sebastião. Sebastião?
Quando é que vocês estão tendo a disciplina de pilares, né? Isso. Há algo que vocês vão aprender, eu não sei se vocês aprenderam ainda, chamada índice de esbeltez. Então, para evitar o efeito de flambagem, existem os tipos de pilares. Pilares esbeltos, pilares medialmente esbeltos e pilares curtos. Então, para evitar esse efeito de flambagem, cada tipo de pilar, se você for fazer um pilar curto, é um método de cálculo. Se você for fazer um pilar medialmente esbelto, é um outro procedimento. Se você for fazer o pilar esbelto, é uma outra maneira. Por quê? Para evitar o efeito de flambagem. Tá? Para você dimensionar um pilar, você tem que considerar esse efeito. Tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, o que o Sebastião está falando? Ó, deixa eu ligar minha câmera aqui. Só um minutinho. Fixar aqui, ó. Pessoal, então o que acontece? Ó, um pilar, ele recebe uma carga de compressão e a tendência dele é ter a flambagem, principalmente no meio, que o Sebastião falou, tem totalmente a coerência, né? A flambagem, ela existe essa deformação no corpo do pilar. Você percebe aqui, ó, a diferença, a altura da minha mão, ó. Aqui é um pilar esbelto, tá vendo? Ó, eu aplico uma força, olha a flambagem que dá. O índice esbeltez, se ele for menor, ó, já diminui bastante a flambagem. E se ele for um pilar curto, praticamente não vai ter. Então, o que acontece? Quando você vai dimensionar um pilar esbelto, que o índice esbeltez, ele, se eu não me engano, ele vai de 140 a 200, tá? Se eu não me engano, de 0 a 70 é pilar curto, de 70 a 140 é pilar medialmente esbelto, e de 140 a 200 são pilares esbeltos. Então, cada maneira, Sebastião, é justamente para evitar que haja flambagem. Tá? Então, os pilares esbeltos, no processo de dimensionamento, nós consideramos para evitar que haja essa movimentação. Consegui te responder? Positivo, professor. Valeu. Marcelo, os tirantes, eles recebem tração, né? Podemos considerar, sim, que é uma carga axial. O que é uma carga axial? É uma força que aplica sobre uma estrutura que há um alongamento ou um encurtamento de uma peça. Então, toda peça que você traciona a um alongamento, que você comprime a uma contração, a um encurtamento. Isso é chamado de carga axial. Tá? Então, é qualquer força que, quando nós aplicamos, né, ele sofre esse tipo de deformação. Né? Se nós pegarmos esse exemplo, aqui, ó, se vocês quiserem 5 minutinhos para copiar esse exemplo para estar no caderno, tá? Só para entender o que ocorre aqui nessa barra, se a gente analisar o corpo como um todo, tá? 5 minutinhos para copiar, eu explico, daí nós continuamos aí com o conteúdo. Qualquer dúvida pode perguntar, tá?
Quem copiou, dá um ok, tá? Mais 2 minutinhos, pessoal. Vamos lá. Isso, vamos lá. Pessoal, ó, isso aqui é um exercício retirado do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, tá? O que acontece? Nós temos uma barra e nós precisamos analisar essa barra trecho a trecho para entendermos o que ocorre aí na tensão máxima, ele quer saber. Ó, determina a tensão normal média máxima na barra quando ela é submetida à carga amostrada. Pessoal, então o que acontece? Nós temos aqui, ó, que analisar trecho a trecho, ó. Eu cortei a minha estrutura e estou olhando de A para B, um pouquinho antes de B. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma força de tração nessa parte aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma força de tração de 12 quilonewtons. Beleza? Daí aqui, ó, eu vou cortar agora a minha estrutura
nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho, eu encontrei aqui uma carga de 9 mais 9, uma carga de 18 quilonewtons, também de tração. Então, o que acontece? Ao analisarmos esse trecho aqui, ó, eu achei uma carga de 8 quilonewtons com reação contrária a essas duas cargas. Eu só estou simbolizando aqui o sentido aqui das cargas. Então, automaticamente, ó, eu tenho aqui, ó, 12 para um lado, 18 para o mesmo lado. Então, a somatória aqui dá 30. Vocês conseguem visualizar isso? Ó, eu tenho 12 para a esquerda, mais 18. Então, isso me resulta 30. E nós vimos que um corpo tem que estar em equilíbrio, né? Então, se eu tenho uma força de 8 sentido contrário, eu preciso automaticamente ter uma força de 22 para o que está de um lado ficar igual para o que está no outro. Então, se a gente analisar aqui, ó, aonde é a tensão máxima, ó, aqui é o ponto A, ó, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho de A até B uma carga de 12. Todos conseguem visualizar isso? Sim ou não? De A até B eu tenho uma carga de 12. Daí eu encontrei uma carga com o mesmo sentido, de 18. Então, foi para 30. Foi para 30. Chegou aqui, ó, de C para D, eu encontrei uma carga de 8, sentido contrário. Então, foi para 22. E, por último, para finalizar e dar zero, eu tive que manter a força de 22 no outro lado aqui da minha barra metálica. Então, aonde a tensão é máxima? Todos concordam que a tensão é máxima é na região BC, aonde atingiu a máxima tensão possível? Positivo. Então, quer dizer que a tensão máxima nesse ponto é 30 quilonewtons. Então, desculpa, a força máxima aqui é 30 quilonewtons. Então, a tensão é força sobre área, né? Então, a força máxima é 30 quilonewtons. Então, eu trabalhei com Newton por metro quadrado para dar em MPa. Então, 30 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 30 quilonewtons, vezes a área em metros, tá? Em metros quadrados. A minha barra tem 35 por 10 milímetros. Então, isso me dá uma tensão máxima de 85 MPa. Então, a força máxima que ocorre nessa peça fica na região BC. Na região BC há uma tensão sobre a área da peça de 85,7 MPa. Vocês conseguiram visualizar o que foi feito nesse exercício? Foi retirado do livro do Hibbeler, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Professor, Ui, pode falar. numa aplicação prática, por exemplo, a gente falando aqui de uma viga engastada em 2 pilares, certo? Como que eu consigo aplicar esse cálculo aqui, tipo,
do que me ajudaria saber onde está sendo aplicada uma tensão máxima numa viga, por exemplo, assim? Não sei se eu consegui entender a pergunta. Entendi. Não, entendi. É assim, é que esses exercícios aqui é mais voltado para a área da mecânica, tá? Então, só para você entender mais ou menos aqui, ó, eu acho que um exemplo claro aqui, ó, é o eixo uma turbina de um navio aqui, ó. É basicamente o que nós fizemos nesse exercício, ó. Eu tenho 8 metros de uma barra metálica com uma turbina e tem 2 mancal. Mancal é o ponto de apoio, né? Para essa haste que tem 8 metros de comprimento. Então, para a gente analisar a tensão que ocorre aqui nesses mancais aqui, ó, a gente pode fazer desse jeito, né? Para ver o máximo que ele suporta para não romper aqui nessa região. Então, a gente sabe a barra que está trabalhando e qual a tensão máxima que ela resiste. Aqui é um exemplo mais visível daquele exemplo fictício que nós vimos. Fechou, professor. Valeu. Tá? É que esses exercícios, ô Sebastião, é mais voltado para mecânica, tá? Para a gente entender um pouquinho esse conceito de tensão, essas coisas, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa a fazer a aplicação disso em elementos aí já voltada para a parte de estruturas, tá? Beleza, valeu, obrigado, prof. Pessoal, esse gráfico aqui ó, não é desconhecido para vocês, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico de tensão-deformação. Algum momento no curso vocês viram sobre esse gráfico, né? Eu acredito, não sei nem se o professor de mecânica dos sólidos deu uma introdução, eu acho que ele deve ter comentado com vocês esse gráfico de tensão e deformação. Isso, mas eu vou explicar de uma outra maneira. Vamos ver se vocês... Eu vou explicar mais prático, tá? Para ver se vocês entendem aí o que aonde nós utilizamos esse diagrama de tensão-deformação, tá? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos a região chamada região elástica, né? Então, o que acontece? A estrutura, até chegar nesse ponto aqui, ó, ela parte do zero. Deixa eu... Pessoal, vou tentar ser o mais claro possível para vocês entenderem, tá? Vamos pegar um exemplo, uma viga, tá? Então, uma viga, ela foi feita, né? E ela só está recebendo o peso próprio dela, não tem nenhuma carga em cima. Então, o gráfico de tensão e deformação é zero. Daí a gente começou a aplicar uma carga sobre essa viga. A tendência dela é fazer isso, ó. Ó, uma laje, vamos supor, ó, a nossa sala de aula, tá? Então, tá lá o seu estado inicial às 7 horas, às 21, às 19 horas, perfeito, não tem ninguém lá. Chegou 7h30, daí a estrutura começou a sofrer um carregamento, né? Chegou 10 horas, todo mundo foi embora, ela voltou ao seu estado inicial. Durante a manhã, começou a receber carga, depois volta do seu estado inicial. Então, o que acontece? Essa região é chamada de região elástica, né? É exatamente até esse ponto aqui, ó. Até esse pontinho vermelho aqui, ó, é isso que acontece na estrutura. Daí chega um determinado ponto que é chamado escoamento. Tensão de escoamento, até essa parte aqui, ó. Então, o que quer dizer essa tensão de escoamento? Essa tensão de escoamento quer dizer o seguinte, deixa eu mostrar eu de novo aqui. Quer dizer que essa carga, ela foi aplicada, sofreu a deformação e a estrutura ela não está voltando o seu estado inicial. Então, a estrutura já começou a ficar dessa maneira, né? Então, já começou a ultrapassar o seu limite, né, de elasticidade.
Daí chega uma parte que ela começa a aumentar e começa a ter a tendência de ruptura, né? Então, o que acontece, ó? Isso acontece muito com o aço. Então, para evitar que haja essa movimentação, vamos supor aqui, ó, temos uma viga, tá? Essa viga é uma viga biapoiada, tá? Então, o que acontece? O que nós fizemos, o que nós utilizamos para vencer esses esforços? É o aço. O aço, ele consegue aumentar muito a resistência de um elemento estrutural. Eu vou mostrar para vocês um ensaio de tração, e justamente mostrando esse gráfico, né, para mostrar o seu limite de resistência. Quer ver, ó? Vamos entender melhor aqui, ó. Só um minuto. Deixa. Só um minutinho que eu já te respondo, tá, Leandro? Deixa eu só mostrar isso para vocês entenderem isso na prática, tá? Deixa eu fechar esse YouTube aqui e abrir outro, porque tá dando falha aqui. Isso. Pessoal, isso aqui é um corpo cilíndrico, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Passar o anúncio aqui. Ó, deixa eu aumentar a tela. Pessoal, aqui é o gráfico tensão deformação, tá? Ó. Então, tá, essa barra de aço está sendo tracionada e aqui está mostrando, ó, a tensão que está sendo aplicada na barra, ó. Está chegando uma tensão de 200 MPa. Até aí tá normal. Presta atenção no gráfico, tá? Ó, aí tá na região elástica. Se eu soltar a máquina, o meu aço vai voltar no seu estado inicial. Vamos prestar mais atenção, quer ver, ó? Percebe-se que a tensão está aumentando. A máquina está fazendo mais força nessa barra de aço. Ó, até agora vocês não observaram nada de diferença, né? Ó, tá aplicando a força. Olha o que vai acontecer agora, ó. Deixa eu só pegar o ponto certo aqui para mostrar para vocês. Ó, tá aumentando a tensão. Isso ocorre numa viga, tá? Ó. Só um minuto que está chegando. A barra não está suportando mais. Como que ela começa a identificar? Ó, quer ver?
Vocês devem falar, esse professor é maluco, o vídeo tá igual até agora, né? Percebe-se que o gráfico está tendendo a cair agora. Ó, presta atenção nessa região aqui, ó. Olha o que vai acontecer com essa barra. O gráfico, ele passou da região elástica e ele está indo para região plástica, ó. Tá tendo alteração aqui na parte de baixo já está tendo alteração de dimensão, ó. Olha isso, vocês observaram aqui que já diminuiu aqui nessa região, ó. Vamos ver mais, ó. Olha isso. Olha como já afinou aqui, ó. Vamos ver agora. Olha o gráfico aqui, ó. Ele está chegando no seu limite de ruptura. Olha como já diminuiu, ó. Tá vendo? Ele vai romper, ó. Olha que da hora, que legal, pessoal, ó. Rompeu. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? A importância do aço numa viga, num pilar, numa laje. Por quê? O aço, ele resiste muito à tração, né? Se nós pegarmos aqui, ó, olha aqui, ó, olha a minha viga, ó. Se eu pegar aqui embaixo, o que acontece? Está comprimindo em cima concreto, tracionando embaixo. Então, o que acontece? Esse momento, o elemento estrutural, ele não pode ultrapassar seu estado limite último, que é onde há o rompimento do concreto armado. Então, o bom de uma estrutura de concreto armado é que ela vai identificando, né? O concreto vai mostrando, né, alguns tipos de patologia. Olha que legal esse ensaio aqui para a gente terminar e entender melhor, tá? Ó, vocês já fizeram, acredito, em laboratório um ensaio de compressão, mas olha essa análise aqui, ó. Ó, é uma viga biapoiada. Esses dois macacos aqui é o que simula as cargas, ó. Vamos lá, ó. Vamos entender. Ah, presta atenção aqui, ó. Percebe-se que não tem fissura nenhuma na região das cargas, ó. A viga está intacta aqui. Vamos lá. Pessoal, já começou a aplicar. Isso é o concreto, tá? Não tem aço. Ó, já começou a apresentar pequenas fissuras, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Vamos lá, ó. Tá aumentando a carga. Olha aqui, ó. Pessoal, o que evitaria essas fissuras? O que vocês acham que evitaria essas fissuras?
o aço, né? Ó, aqui só é o concreto, ó. Vai romper. A galera tá tudo feliz lá atrás que vai romper, né? Ó. Rompeu. O que que eu quis mostrar com esses dois vídeos? Eu quis mostrar para vocês a importância do aço e a importância do concreto. O concreto, ele resiste à compressão, mas ele precisa do aço que resiste à tração. E o aço que resiste à tração precisa do concreto que resiste à compressão. E nisso é uma união perfeita para nós dimensionarmos a nossa estrutura. Vocês conseguiram visualizar a importância dos dois elementos? De maneira clara, objetiva, com exemplos reais para vocês, tá? Né? Então, não adianta... Só um minutinho, Sebastião. Perdão, Não adianta a gente ir lá calcular o momento. Legal, você vai chegar no valor, mas você precisa entender o que é isso. Entendeu? Então, eu quero mostrar de maneira clara para vocês como que o aço reage numa estrutura. Aquele ensaio é uma barra lisa, tá? Mas o aço CA50 com ranhura, ele é a mesma maneira que se comporta. Né? Então, o gráfico tensão-deformação, ele é aplicado bastante no aço, né? Para a gente conseguir verificar exatamente o aço no seu estado. Tá, a caneta aqui sumiu. O aço no seu estado inicial, quando ele ultrapassa o seu limite, ele começa a perder dimensão, ele não volta no seu estado inicial e ele vai diminuindo até que ele rompe. Tá? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês. Pode falar, Sebastião. Professor, comparando com o concreto, o aço, ele resiste mal à compreensão? Porque ele é um elemento bem mais denso que o concreto, certo? Certo. Em termos comparativos, assim, o aço ele resiste mal à compressão ou é mais por uma questão de economia que a gente acaba associando concreto e aço? Não, é só para você ter uma proporção, o concreto, ele resiste 10% de tração que o aço resiste. Ele resiste na ordem de 10% só em relação à tração que o aço resiste. Então, por isso que nós precisamos do aço no concreto. Tá? Então, um concreto, se você fazer um pilar só de concreto, sem aço, o tanto de tração que vai precisar não é o suficiente. Você precisa do aço para evitar a deformação, porque o concreto é um material dúctil. O que é um material dúctil? É como se fosse um vidro, ele rompe de uma vez. O concreto, quando ele se rompe, ele rompe de uma única vez. O aço é um material frágil. O que é? Ele avisa. Ele vai mudando de dimensão até chegar no seu rompimento. Então, o que acontece? Uma relação do concreto com o aço, o aço, ele não resiste, a sua maneira de se comportar é comum a gente analisar. Se a gente pegar uma barra de aço, tá? E pressionar ela, você vai ver que ela vai começar a entortar, né? Ela vai ela não suporta a compressão. O aço, ele é resistente à
tração. E o concreto, ele resiste à compressão, mas ele não resiste à tração. Você consegue verificar essa relação, Sebastião? Sim, sim, sim. Aliás, o vídeo também deixou isso muito bem claro, né, professor? Muito claro. Se eu pego aquela barra de aço, em vez da máquina puxar, se eu comprimir ela, você vai ver que ela não vai suportar. Ela vai começar a entortar, ela não suporta muita compressão. Já se você pegar um corpo de prova de concreto, que é o que vocês fizeram em laboratório, tudo, né? Aqueles que foram, vocês vão perceber a força que ela suporta de compressão. Mas pega um corpo de prova e estica ele para você ver. Ele não suporta. Tá? Consegui te responder, Sebastião? Conseguiu sim, professor. Obrigado. Deixa eu ver aqui, a Rosimeira. Professor, o aço chega no seu limite de elasticidade. Quando o gráfico começa a fazer a curva... Isso. É que assim, Rosimeira, o gráfico daquele vídeo, né, precisava de um zoom. Tem uma pequena parte que ela é linear, ela é constante, né? Então ela tende a subir, ela tem uma pequena parte de escoamento que quando começa a modificar a sua dimensão, daí ele sobe até chegar ao seu limite de resistência. A partir daqui, ó, percebe-se lá no vídeo que quando chegou no máximo, no topo aqui, ó, ele chegou no máximo de resistência. Depois a tendência só foi cair e até o rompimento. Tem mais alguém que queira perguntar algo? Eu só queria saber se ficou claro para vocês. Então aqui fala, ó, após o escoamento, o material sofre uma deformação e a tensão volta a crescer com a deformação específica até o ponto C. Né? Então o que acontece? O aço ele vai sofrendo deformação, né, até que ele ultrapassa o seu limite. Então, ó, de 0 até a tensão que começa o escoamento é chamada de fase elástica. Depois desse escoamento até o limite de ruptura é chamada de deformação permanente. Quando chega no topo do gráfico e começa a descer, perder a resistência, ele está na região de ruptura. A qualquer momento ele vai se romper. É o que nós vimos no vídeo, tá? Então, nós temos a lei de Hooke, né? Para calcular essa tensão. Tensão é uma força sobre área. Né? Essa forma é bem conhecida aí para vocês, né? Que tensão é força sobre área. Né? Então, o que nós temos? Dois tipos de deformação. Nós temos a deformação elástica e nós temos a deformação específica. Né? Então, o que acontece? Quando um corpo, né, uma peça, o que seja, sofre ou tração ou compressão, há um deslocamento. Ou a peça cresce, ou a peça ela encurta. Ou ela aumenta de tamanho, ou ela diminui. E essa pequena parcela de aumentar e diminuir é conhecida como deformação elástica, tá? Ela aumenta e diminui e volta no seu estado inicial. E a deformação específica, o que ela é? Ela é essa deformação que ocorreu dividida pelo comprimento. Então, nada mais é que a gente analisa a estrutura como um todo. Aqui a gente só está analisando uma pequena parcela, o que ela aumentou e o que ela diminuiu. Então, a deformação específica
você pega essa pequena deformação e divide pelo comprimento total. É como se fosse analisar essa pequena deformação como um todo na estrutura. Isso é dado através dessa seguinte equação. Eu tenho da deformação específica e da deformação elástica. Tá? Então, eu gostaria que vocês copiassem essas equações para conseguir fazer os exercícios da aula que vem. Quem copiou, dá um ok, tá? Beleza. Pessoal, aqui está um exercício para nós aplicarmos essas equações, tá? Então, gostaria que vocês copiassem. É bom ter para entender aí esses conceitos aí de tensão, tá?
Aí quem copiou dá um ok, tá? Tem um pessoal aí que é uma máquina para copiar, hein? Não, tá certo. Pessoal, eu falo assim, o material tá tudo digitalizado, tá? Eu falo mais para vocês terem um material de pesquisa no caderno. Por mais que tá meio ultrapassado o caderno, né? Eu sou do método antigo ainda. Então, eu acho melhor ter, entendeu? A gente perde aí uns minutinhos, mas tá. Eu aprendo dessa maneira, viu, Caio? O meu negócio é repetição. Eu lembro, tinha uma disciplina na faculdade chamava Estática das Estruturas. Tem que aprender pórtico, essas coisas. E eu fazia tipo 10, 15 vezes o mesmo exercício, até entender. Não, mas os exercícios estão resolvidos, Leandro. Os exercícios já estão resolvidos. Aqui já está as respostas deles, ó. Ah, não, a semana que vem vocês vão fazer uma atividade, se eu não me engano, com 8 ou 9 exercícios, para treinar mesmo. Daí vocês vão até me entregar isso daí. E eu passo com as respostas. Tá bom, Jorge. O Jorge falou tudo isso. Então, em vez de ter 8, eu vou passar 14, tá bom? Pô, professor, aí não dá, aí você me quebra, né, com a turma, né? Os caras vão me matar daqui a pouco. Tô brincando. Daqui a pouco procura no grupo. Quem é o Jorge? Tô brincando, pessoal. Acho que é 7 exercícios, se eu não me engano. Acho que é 7 ou 8. Mas tudo simples, tudo facinho. É só aplicar a forma. Legal. Vamos lá, pessoal. Ó, uma barra prismática com seção retangular de 25 por 50 e comprimento de 3,6 metros
está submetido a uma força axial de 100 mil newtons. Isso aqui é 100 kilonewtons, tá? Eu passei para newton para dar em MPa, tá bom? Aqui é 100 kilonewtons. O que acontece, pessoal? Essa barra, ó, é uma barra prismática. Ela sofreu uma força de tração e houve um alongamento nessa peça de 1,2 milímetros. Está aqui embaixo, ó. Essa peça tem 3.600 centímetros, 3,60 metros. Houve um alongamento de 1,2 milímetros com essa força de 100 quilonewtons aqui, ó. Então, o que acontece? Ele quer que calcula, né? Isso foi uma força de 100 quilonewtons. Qual que é a tensão que foi aplicado? Então, é uma força sobre uma área. E qual que é a deformação específica ao longo de toda a barra? Então, olha aqui, ó, tensão é força sobre área. Então, eu tenho 100 mil newtons dividido pela área, que é 25, vezes 50, me dá uma tensão de 80 MPa para ter uma deformação de 1,2 milímetros, tá? Então, precisou de uma tensão de 80 MPa para ter essa deformação. E ao longo da barra, o que eu faço? Eu pego essa deformação que teve, devido à sua tensão, e divido pela área. Então, eu tenho a minha deformação específica que ocorre ao longo de toda a barra, devido à tensão aplicada. Tá? Percebe-se que são exercícios bem simples aí para entender o conceito, tá? Daqui a algumas aulas a gente vai começar a fazer aplicações. Daí vocês vão entender. Todos copiaram? Esse aqui eu vou deixar para depois. Vamos para esse exemplo 3 aqui, ó. Esse eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos, tá? E depois eu já faço o exercício com vocês. Então, o que esse exercício fala, ó? Um navio é impulsionado pelo eixo da hélice. Tem uma hélice de aço A36 com 8 metros de comprimento. Então, ó, L é igual a 8 metros. No motor, com diâmetro de 400 milímetros e espessura de parede de 50 milímetros. Qual é a contração axial quando a hélice sofre uma carga de 5 kN? Então, P é 5 kN. O E, que é o módulo de elasticidade do maço A36, é 200 gigapascal. Então, eu quero saber qual que é a deformação eu estou dando uma forcinha para vocês. Beleza? Vamos lá.
Vai ter mais exercícios, Beatriz? Isso, tem que dar, pode transformar. Vamos lá, 5 minutinhos para resolver, hein?
Conseguiram? Espera aí, professor, mais um minuto. Espera aí que já, a gente já confere, tá, Sebastião? Só mais 2 minutinhos aí para quem quiser terminar. Pessoal, então o que acontece, ó? Nós temos que achar a área. O que acontece? A barra, ela é oca. Então a gente tem que achar essa área interna azul aqui, ó. Como que eu faço? Em duas maneiras, tá? Hoje eu dei essa aula de manhã
Os alunos ficaram com dúvida na área do círculo, né? Ou é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, tá? Eu não sei qual que vocês têm facilidade. Então, eu tenho a minha área externa, 400 milímetros. Desculpa, meu diâmetro externo, 400 milímetros. E meu diâmetro interno, 300 milímetros, porque eu tenho uma parede de 50 milímetros para cada lado. Então, para mim achar essa área em azul, é só fazer o diâmetro, a área externa menos a área interna. A minha área interna, eu usei πr ao quadrado, tá? É π vezes 150 ao quadrado, que é metade de 300, e a área externa, π vezes d ao quadrado, desculpa, vezes r ao quadrado, que é 200, que é metade de 400. Então, uma menos a outra me dá uma área de 0,0549. Tá, agora que eu tenho a área, tenho todas as informações, eu já deixo vocês copiar a área, tá? Então, eu tenho o meu P, 5 vezes 10 a terceira, newtons, vezes 8, que é 8 metros, módulo de elasticidade, 200 gigapascal, é igual a 200 vezes 10 a nona pascal, tá? Vezes a área, me dá uma contração de 3,64 vezes 10 a menos 6 metros. Então, a barra está sendo comprimida 3,64 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Vou deixar vocês copiarem a área para depois copiar o exercício. Ô, Tony, é a conversão de gigapascal para pascal. Então, aqui está a área e aqui está a tensão de deformação.
Professor, Oi, pode falar? uma dúvida que eu fiquei aqui, porque eu fiquei meio atrapalhado na interpretação, né, da questão. Eu sempre analiso a minha área da seção, porque, por exemplo, eu vi que a minha continha não deu certo, porque eu estava analisando a área do cilindro, e não da seção, é sempre a da seção. Isso, porque o que acontece? Essa barra é uma barra oca. Então, o diâmetro interno não conta. Então, se você tem o externo menos o interno, você tem a área da seção da barra que você usa no navio. Porque ela é oca, entendeu? Entendi sim. Tô ainda, tá girando ainda a manivela aqui para fazer sentido. Mas entendi, obrigado. O que acontece, ó, se você pegar uma barra oca, quer ver? Ó? Eu gosto sempre de mostrar com imagens, tá? Para ficar mais claro. Ó, o que acontece, ó? A barra, a área, nós contamos essa parte aqui, ó. Né? Porque nós temos que descontar o diâmetro interno, senão é como se fosse uma barra dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, pelo fato de ser uma barra oca, a gente tem que descontar o diâmetro interno. Tá? Por isso que foi feito aquilo. Faz sentido. Professor, aproveitando o gancho aqui, eu não sei se vai fugir muito do objetivo, do escopo principal, mas por que que a gente sempre analisa a seção e não a barra em si? Porque a tensão é uma força sobre uma área. E a área é a área de seção transversal. Então, você olhando de cima, o que, que acontece? A força que ocorre na seção da barra, que é a seção transversal, se você multiplicar o comprimento, você analisa a barra como um todo. Então, a gente viga, pilar, a gente sempre analisa a seção transversal da peça. Porque o que ocorre na seção da peça ocorre em qualquer ponto dela. Então, a gente sempre analisa a seção. Porque qualquer ponto do comprimento, a seção é a mesma. Por isso que a gente analisa a seção transversal. Pessoal, o que acontece? Quando uma peça sofre temperatura, uma diferença de temperatura, ela também tem uma retração, uma dilatação. Né? Então, existe também a diferença aqui de carga axial por tensão térmica. Eu vou fazer um exemplo com vocês, mas eu gostaria que vocês copiassem esta equação, tá? Carga axial com tensão térmica. Eu já respondi o Tony Carlos. É a transformação de gigapascal para pascal.
Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida aqui. Você fez a área externa menos a área interna, certo? Isso. E foi lá os 200 ao quadrado menos os 150 ao quadrado. Não daria na mesma fazer direto pelo 100 ou 50? Fazer só a área aí que é da barra? Não daria na Não, mesma? dá, porque 200 menos 150 sobra os 50. Você fala da parede, né? Isso, em vez de você fazer área, você fez duas vezes, área externa e outra área interna. Isso. Daria na mesma fazer só a área que realmente importa aí do exercício, que é os 50 milímetros? Poderia ser feito também, porque. Mas a gente, que nem eu estava explicando, a gente analisa a seção transversal ali. E é uma maneira, em vez de você só fazer da parede, eu fiz da barra como um todo, entendeu? Aham, Que no final vai dar na mesma, porque você faz 400 menos 300 dá 100, e o raio é 50, né? isso, entendi. Valeu. Pessoal, eu tenho esse exercício aqui, ó. É, Se vocês quiserem só fazer o desenho aqui, daí eu explico para vocês. Essa barra, ela está fixa em 2 pontos, ela tem 1 metro de comprimento e sofreu uma diferença de temperatura. E quer saber qual que é a deformação que teve devido a essa diferença de temperatura. Tá? Então, é mais um exercício aí para nós aplicarmos. Já vou resolver com vocês, tá? Mais 2 minutinhos aí para me resolver, tá?